Neste próximo final de semana, cumprirei, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, uma intensa agenda que me permitirá, e eu acho isso muito bom, respirar as belezas de Alagoas, a diversidade e a generosidade do seu povo. Alagoas, estado que eu represento aqui no Senado Federal. E me possibilita, senhor presidente, sobretudo, recarregar as baterias. E eu, mais do que nunca, estou precisando recarregar as minhas baterias. Alagoas é um berço de culturas. Às vezes, isto é compreensível, fascinados com a riqueza e o encanto da beleza natural do estado de Alagoas, esquecemos a musicalidade, a literatura, as manifestações folclóricas de nossa gente, mostrando, senhor presidente e senhores senadores, nossa face cultural. Amanhã, sexta-feira, se dará a abertura da 8ª Bienal do Livro de Alagoas. Serão 10 dias dedicados ao livro e à leitura, estreitando a convivência entre leitores e escritores. Nunca, senhor presidente, nunca é exaustivo repetir o escritor Monteiro Lobato, que já nos idos da década de 1930 anunciava que um país se faz com homens e livros. A leitura e a educação nos liberta e nos libertarão sempre. Esta é uma das tantas lições que aprendemos com a promoção de eventos como a Bienal do Livro, promovido pela Universidade Federal de Alagoas, onde estudei, senhor presidente, com muita honra e que ajudei na sua expansão, na liberação de recursos do orçamento federal e na interiorização de cursos dessa Universidade Federal. O Senado Federal, por seu turno, e eu quero mais uma vez aqui agradecer ao presidente Eunício Oliveira, o Senado Federal, por seu turno, mais uma vez estará presente na Bienal do Livro de Alagoas, no próximo sábado, dia 29, às 19 horas, em seu estande, fará o lançamento do livro Alagoas, a Herança Indígena, organizado pelos professores Douglas Aplato Tenório e Jairo José Campos da Costa. Trata-se de uma coletânea de artigos analisando a história e a herança indígena no estado de Alagoas, com ênfase à atual condição do índio. Hoje, senhor presidente e senhores senadores, sua luta, além do clássico conflito pela posse da terra, se volta à reconstrução de uma identidade forte, característica do índio de Alagoas. São 8 textos questionadores, mas, sobretudo, indicadores de um futuro possível para os índios alagoanos. Além deste importante volume, outros 13 livros lançados por nosso Conselho Editorial discutem a formação social e cultural das Alagoas. A começar, senhor presidente, senhores senadores, senador Fernando Collor de Mello, a começar pelo alentado estudo ABC das Alagoas, dicionário bibliográfico, histórico e geográfico do nosso estado, do escritor e cientista político Francisco Reinaldo Amorim de Barros, que, como presidente desta casa, também ajudei a editar. Nas lúcidas palavras do nosso querido presidente José Sarney,
Este livro fornece material e exemplo a fim de que este projeto de produção bibliográfico e de conhecimento sistemático da nossa realidade se consubstancie e tenhamos uma rede de informação tão generosa e ampla que permita se ler o Brasil em suas páginas. Alagoas, senhoras e senhores senadores, é um celeiro de culturas, é um estado que irradiou para o Brasil a devoção pelo saber que sempre norteou seus filhos. De Craveiro da Costa a Aurélio Buarque de Holanda, de Moreno Brandão a Manuel Diegues Júnior, de Ekel Tavares a Hermeto Pascoal e Djavan, cultuamos a arte e o conhecimento com base de nossa formação. Há 2 semanas, senhor presidente e senhores senadores, estive em Penedo, na beira do Rio São Francisco, participando, e também tenho muito orgulho disso, da restauração do Teatro 7 de Setembro, com a apresentação do maestro Eduardo Lages e das queridas cantoras Joana e Rosemary. Depois de passar 1 ano e meio por um processo de restauração, o teatro, inaugurado em 1865 em Penedo, manteve as linhas arquitetônicas definidas por seu construtor, o arquiteto italiano Luiz Lucarini, responsável por outros monumentos grandiosos, belíssimos da arquitetura alagoana. Dentre eles, para não citar todos, o Teatro Deodoro e o Palácio do Governo. No entanto, senhor presidente e senhores senadores, este teatro ganhou equipamentos modernos, permitindo agora a apresentação de qualquer espetáculo sem nenhum prejuízo ao desempenho de artistas e de técnicos. E, mais importante, o espírito de parceria com a comunidade foi mantido durante esta nova reforma, 152 anos depois da inauguração do Teatro de Penedo. O investimento, senhor presidente, o investimento adveio do PAC das cidades históricas, que com muita honra, como presidente do Senado Federal e depois como líder da nossa bancada do PMDB, trabalhei nacionalmente para contemplar. E mais, neste trabalho, com muita satisfação, incluí no PAC das cidades históricas a cidade de Penedo e a cidade de Marechal Deodoro, a nossa primeira capital. Esses recursos, evidentemente, vão movimentar a economia, e lá em Penedo nós já restauramos, com o esforço da nossa bancada, presidente Fernando Collor de Mello, nós já restauramos espaços importantíssimos do ponto de vista do nosso patrimônio histórico e cultural, como Montepio dos Artistas, o ciclo operário, o convento e a igreja franciscana, também recentemente restaurados e entregues à população. Eu ontem tive a oportunidade de conversar aqui com a presidente do IFAM, que é quem hoje, do ponto de vista dos investimentos públicos do Brasil, mais tem atendido o Estado de Alagoas, porque em época de orçamento contingenciado, o governador do Estado tem se desdobrado no sentido de dar continuidade aos investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, com recursos do próprio Estado de Alagoas. A preocupação, senhor presidente, e eu fico, em nome do povo alagoano, muito honrado com a sua presença aí nesse momento, a preocupação com a arte e a economia locais levou ao palco do 7 de setembro espetáculos produzidos em Alagoas, representados por atores alagoanos como o nosso querido Chico de Assis e Nani Moreno, que contaram uma saga nordestina ao discutir os códigos de honra do cangaço. É importante dizer
que a cidade conta com 4 companhias de teatro amador e durante todas as noites da semana, o 7 de setembro, o primeiro teatro de Alagoas, se manteve lotado, plenamente prestigiado pelos penedenses. Como podemos ver, nossas festas, nossas manifestações culturais procuram ir além do evento, deixando à população um legado cultural e econômico. Em outras palavras, não oferecemos apenas o circo, como aconselhavam os antigos romanos. Queremos mais. Além do divertimento, pensamos nas condicionantes de bem-estar que estas manifestações podem e devem oferecer. É o caso, senhor presidente e senhores senadores, da Festa da Cultura de Quebrangulo, que terei a honra e a satisfação de visitar na sexta-feira à noite, realizada pela prefeitura local e que acontece durante todo o final de semana. Além da festa promovida com vários artistas, sobretudo pelo nosso querido Mano Walter, que é um dos mais expressivos artistas do estado de Alagoas, e músicos que apresentam várias facetas folclóricas locais, toda a gastronomia oferecida vem da agricultura familiar, para quem o governador do estado, senador Fernando Collor de Mello, está criando, e eu tive uma satisfação muito grande de fazer esse pedido em nome dos sindicatos, da cooperativa e dos agricultores familiares, está criando um programa com recursos do estado para aquisição de alimentos. Uma vez, senhor presidente, e isso é muito triste, mas não deixo de falar, que nós tínhamos em Alagoas o maior programa do Nordeste do Brasil de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Eu cuidava, senhor presidente e senhores senadores, especialmente, Hélio José, da execução desse programa. Nós chegamos em 2016 a executar neste programa de aquisição de alimentos 27 milhões de reais. No orçamento deste ano, com recursos do governo federal, o governo federal não executou ainda 2 milhões de reais de 27 executados no passado para aquisição de alimentos da nossa agricultura familiar. O governador tem avançado na assistência técnica, tem avançado na distribuição de tratores e de equipamentos para a agricultura familiar, distribuiu a semente na hora certa. Alagoas está tendo, graças a Deus, chuvas intensas e nós vamos, durante esse final de semana, exatamente fazer aquilo que aqui no Senado todos sabem que eu gosto de fazer. Quebrangulo, senador Eunício Oliveira, é a terra do escritor Graciliano Ramos. Isso nos faz lembrar que foi ele um exemplo de moralidade pública. Os relatórios que escreveu quando prefeito de Palmeira dos Índios e suas ações à frente da municipalidade são uma cartilha viva de como bem gerir a coisa pública. Isto está muito atual, continua muito atual, esses relatórios do Graciliano Ramos sobre como gerir a coisa pública. Sobretudo, quando nós temos um presidente da República que vai responder a segunda denúncia perante a Câmara dos Deputados e temos do seu entorno muitas pessoas encarceradas. Nesses momentos, da tribuna do Senado Federal, vale lembrar a importância dos relatórios de Graciliano Ramos, à frente da Prefeitura de Palmeira dos Índios, enviados ao governador Álvaro Lins, e que, se eu fosse do governo federal, eu os reeditaria para que isso pudesse, de uma forma ou de outra, influenciar a prática, a gestão, a ética de alguns de seus ministros. Não de todos, de alguns de seus ministros. O escritor
aliás, será homenageado no final do próximo mês, em Palmeira dos Índios, quando acontecerá a Semana Graciliano Ramos. Dentro do evento maior da semana, acontecerá a primeira festa literária de Palmeira dos Índios, a Flip Palmeira, artistas de renome nacional, como o escritor Ricardo Ramos Filho, o cantor Silvério Pessoa e o poeta Gessié Quirino estão convidados. No entanto, senhor presidente, senhores senadores, nós vamos trabalhar mesmo com a prata de casa, como o poeta José Inácio Vieira de Melo, o escritor Carlito Lima e o balé da Transarte. Queremos, com isso, não apenas demonstrar a força da cultura alagoana, mas, sobretudo, valorizar nossas potencialidades. O mesmo espírito que norteia a programação da 9ª Festa do Feijão, senador Fernando Collor de Mello, que acontecerá neste final de semana na cidade de Senador Rui Palmeira. Da política de Alagoas, há uma convergência muito grande de todos nós, apesar de partidos políticos, com relação ao apoio ao desenvolvimento de Senador Rui Palmeira, especialmente na condução e no papel da prefeita Jeane Moura, que faz ali um trabalho espetacular. As atrações nacionais estarão presentes na Festa do Feijão em Senador Rui Palmeira. Sim, estarão presentes, mas será a cultura local quem comandará a festa com a eleição da rainha do feijão. O município é hoje o maior produtor de feijão do estado de Alagoas. De posse deste título, promove sua festa que cria novas rotas turísticas pelo estado, novas rotas que não se limitem apenas às nossas belezas do nosso litoral. Nosso poeta Ledo Ivo fala de uma pátria onde, aspas, Goiamuns, pressentindo o calor da noite, buscam as locas entre mangues, no meu país palustre, o peso das chuvas encurva os cajueiros e o sol calcina lágrimas. Mas ele, fechando aspas e abrindo um rápido parênteses, mas ele mesmo reconhece que Alagoas está no interior, neste caso em Palmeira dos Índios, Senador Rui Palmeira, Quebrangulo, Penedo. Voltando ao nosso poeta, ele diz que o espírito invisível paira entre os altares ruídos e o vento de Penedo. Cega lentamente os olhos dos santos que os turistas e antiquários não conseguiram roubar. E arremata a sua poesia muito conhecida, dizendo que Deus é barroco. Na busca dessa beleza barroca, que se esconde em cidades como Penedo, na viabilidade econômica da exploração nacional de nosso clima tão diverso, o sol que calcina pela manhã e o frio ameno da noite, como se dá em Delmiro Gouveia, onde estarei logo no início de sábado, entregando à prefeitura local e a várias comunidades tratores, como consequência de emendas parlamentares, especialmente da nossa bancada no Senado Federal, minha, do senador Fernando Collor de Mello e do senador Benedito de Lira. Na próxima segunda-feira, senhor presidente e senhores senadores, estarei reunido com os prefeitos alagoanos e prefeitos do Nordeste do Brasil em Maragogi. Vamos discutir alternativas e formas possíveis de financiamento para incrementar o turismo no norte do nosso estado, onde já
ampliamos a infraestrutura, estamos construindo a duplicação da rodovia, o governador do estado, com recursos próprios, está fazendo tudo isso, está restaurando outras rodovias que estavam intransitáveis e fazendo investimentos em todas as áreas, em toda a região. Eu estive recentemente com ele na cidade de Porto Calvo, é uma cidade por nós histórica e muito querida, onde o governador do estado anunciou com recursos próprios a construção, que já começou, caminha rapidamente, do Hospital Regional do Norte. O governador está construindo o Hospital da Mulher em Maceió, já vai na 10ª laje, está construindo, é o maior investimento, está construindo também em Maceió o Hospital Metropolitano e vai construir, a exemplo desse hospital que está caminhando celeremente em Porto Calvo, 4 outros hospitais regionais, em União dos Palmares, em Delmiro Gouveia. O governador, neste campo da saúde, que tem dificultado bastante a vida dos brasileiros, ele está pessoalmente empenhado para, em Alagoas, suplantar, com uma política pública eficiente, essa dramática situação que os brasileiros vivem. Estamos buscando, com determinação, vontade e criatividade, todos os caminhos possíveis para a recuperação econômica e social de Alagoas. Quando eu estava à frente da presidência do Senado, eu tive a oportunidade, senador Eunício Oliveira, e Vossa Excelência, como líder da maior bancada na época, ajudou bastante, de criarmos uma agenda para socorrermos os estados brasileiros em função das dificuldades e das injustiças vividas no Pacto Federativo. Nós aprovamos a repatriação de ativos de 2016 a 2017, nós trocamos o indexador da dívida dos estados, nós suspendemos o pagamento dessas dívidas para todos os estados brasileiros durante 7 meses, quando voltaram a pagar, voltaram de 20% e 20% percentualmente com relação ao valor total da dívida, abrimos acesso aos depósitos judiciais, atualizamos o Super Simples, levamos a DRU, a sistemática da DRU para os estados. Até então, os estados não participavam da desvinculação dos recursos orçamentários e defendemos aqui maior parceria com o poder público nacional. Alagoas, senhor presidente, tem exemplos vários de desenvolvimento econômico e social. E eu quero que me permitam aqui rapidamente citar um desses exemplos, que é a cidade de Batalha, que é administrada pela jovem prefeita Marina Dantas. Eu estive lá recentemente, vou voltar agora na exposição, e que faz, a exemplo da Jeane, que também é sertaneja, um grande trabalho à frente da administração de Batalha. Batalha está situada na Bacia Leiteira e ainda enfrenta as crises criadas com o advento das secas e da baixa no preço do leite. No entanto, senhor presidente, resiste e, com criatividade, investe no futuro. Ontem foi aberta a 35ª Expo Bacia Leiteira, que acontecerá durante esses meses de setembro, especialmente até o dia 30 de setembro, e proporcionará um considerável incremento em sua economia. Eu estarei em Batalha no sábado, durante toda a tarde e noite, participando com entusiasmo desta exposição. Estima-se, senador José Agripino, que o evento deve fomentar um montante de 20 milhões de reais na economia local. Realmente é um evento de grande porte. 400 animais certificados estarão em exposição. Produtores dos estados vizinhos, Pernambuco, Sergipe, Bahia e até Rio Grande do Norte, terra querida que Vossa Excelência representa no Senado,
estarão participando. Também os pequenos produtores locais, graças aos incentivos do governo estadual, estão expondo em pé de igualdade com os grandes pecuaristas de Alagoas e de outros estados. Batalha faz o bom combate investindo em tecnologia. Durante a exposição, haverá cursos de incentivo à modernização da produção, como o ensino do manejo da inseminação artificial e o plantio adequado para a cultura forrageira, fundamental para enfrentar os períodos de seca. O governo do Estado, na condução do governador Renan Filho, já estou encerrando, senhor presidente, faz a sua parte. Baixou, presidente Collor, para 0% a incidência do ICMS sobre os produtos da bacia leiteira com recursos próprios, uma renúncia para a bacia leiteira e com recursos próprios manteve o programa do leite. Conduzido por cooperativas, este programa compra leite do pequeno produtor a preço justo e o distribui à população carente. Este programa estava em execução no Estado há mais de 10 anos. E este ano, surpreendentemente, apesar da relação que todos nós temos com o ministro Osmar Terra, que é um amigo muito querido, esteve ontem na Comissão de Orçamento, discutindo o orçamento do seu ministério, foi cortado pelo governo federal, que até agora não executou 1 centavo do programa do leite, o que obriga o governador do Estado, com recursos do próprio Estado, a mantê-lo em funcionamento em função do seu caráter estratégico para a população, sobretudo para a população mais pobre do nosso Estado. E na segunda-feira também, antes de viajar para Brasília, eu irei ao Pilar para apoiar a administração do prefeito Renatinho, que também é um dos prefeitos melhores avaliados do nosso Estado e que faz em Pilar, que é uma cidade da Grande Maceió, que também tem belezas naturais incomparáveis, porque é banhada pela lagoa, uma grande administração. O governador e eu temos ajudado num esforço conjunto, e a nossa bancada, a administração do prefeito Renato, e eu quero, na segunda-feira, juntamente com a secretária de Saúde, que é sua mãe, doutora Fátima Canuto, e com outros secretários, participar de um programa emblemático, que é um programa onde Pilar começará a plantar 10 mil mudas. Eu faço questão, prefeito Renato, de estar presente. Alagoas, presidente Eunício, chega aos seus 200 anos de emancipação política, no momento, graças a Deus, de muita esperança. Celebramos nossa cultura, exaltamos nossos mestres, nossos intelectuais, nossos artistas, mas, ao mesmo tempo, cuidamos, zelamos pelo bem-estar social de nossa população. Sabemos que o homem precisa de uma educação digna para poder confiar no porvir, mas também carece de saúde, de alimentação, de moradia, de recursos que garantam o conforto e a dignidade do corpo. E é nisso que apostamos todas as nossas fichas, toda a nossa dedicação. Eu queria aproveitar a oportunidade e a gentileza que o senador Eunício Oliveira, presidente dessa casa, mais uma vez me concede, para até falando um pouquinho mais, além do tempo regimental que eu tenho direito, mas daqui da tribuna do Senado Federal, homenagear os 200 anos de Alagoas. Alagoas completa 200 anos de sua emancipação política, está ali o presidente Collor, que foi governador do Estado e presidente da República, e hoje representa o Estado nesta casa do Congresso Nacional, juntamente comigo e com o senador Benedito de Lira. Alagoas, presidente Eunício, há mais de 300 anos, está completando 200 anos, mas há mais de 300 anos que Alagoas colabora decisivamente
para a construção da nossa nacionalidade. Foi lá em Alagoas, exatamente, no Quilombo dos Palmares, que nasceram e viveram Zumbi, Ganga Zumba e Dandara. Nós tivemos, como consequência, as primeiras lideranças negras da América do Sul. E Alagoas, desde lá, dá uma importante demonstração do seu papel, sempre importante na formação da nossa nacionalidade. Muito obrigado, presidente Eunício Oliveira, muito obrigado, senadores, por suas honrosas presenças e parabéns aos 200 anos de Alagoas.